Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso de número 36. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Atos capítulo 9, a partir do verso de número 36, diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram para o quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Você diz amém por esta palavra? Tome o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite está inserido dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E este livro traz em seu nome o seu propósito, ou seja, relatar os atos dos apóstolos, aquilo que eles fizeram, a forma como serviram a igreja. O livro de Atos é considerado como uma espécie de ponte que liga os evangelhos com as epístolas. Enquanto os evangelhos falam da obra de Cristo, daquilo que ele fez, enquanto os evangelhos contam como a história começou, o livro de Atos dos Apóstolos nos relata a continuidade da história. Os evangelhos contam as obras de Cristo. O livro de Atos fala da continuidade da obra que Cristo começou. Os evangelhos vai falar do início, vai falar da preparação, vai falar de como Cristo discipulou, de como entregou a sua vida ao serviço, ao projeto, atendendo, levando a palavra. O livro de Atos vai dar continuidade àquilo que Cristo começou. As palavras de Jesus que alcançou multidão não se perderam na história nem no caminho. E o livro de Atos existe para comprovar a continuidade que essa história vai ter. Mas quando analisamos o contexto histórico deste livro, percebemos que ele se desenvolve a partir de uma palavra que foi liberada. Jesus, encerrando o seu discurso ministerial, antes de ser assunto aos céus, ele libera uma palavra de crescimento para a vida da igreja. E ele garante: isto que eu comecei na Galileia não se limitará aos termos de Jerusalém, mas vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como também na Judeia, como também em Samaria, até alcançarem os confins da terra.
Olha isso, a proposta para este livro é crescimento, a proposta para este livro é expansão, e este crescimento se dará a partir de uma palavra que foi liberada. Perceba que essa igreja que se desenvolve aqui no livro de Atos, ela não tem recurso. O recurso que dá garantia ao crescimento da igreja era apenas a palavra que foi liberada. As circunstâncias não colaboravam para o crescimento da igreja, mas tinha uma palavra liberada. O Império Romano perseguia com brutalidade a igreja, mas tinha uma palavra liberada. Alguém dizia: eles não vão crescer, não vão expandir, não vão ampliar, mas a igreja cresce porque está sendo guiada por uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida, e se eu fosse você, eu recebia a palavra com a mão direita erguida, porque assim te diz o Senhor: o que você precisa para chegar é a palavra. A palavra garante, a palavra sustenta, a palavra respalda, a palavra garante a chegada. A palavra de Deus é maior do que a palavra do homem. A palavra de Deus é maior do que a palavra do médico. A palavra de Deus é maior do que a palavra do juiz. A palavra de Deus é maior do que a palavra do prefeito. A palavra de Deus é maior do que a palavra do presidente. A palavra de Deus é maior do que a palavra da potestade. A palavra de Deus é maior do que a palavra do feiticeiro. A palavra de Deus é maior do que a palavra do astrônomo. A palavra de Deus é tudo o que você precisa para chegar. E só quem tem a garantia da palavra, levanta a mão com glória a Deus, porque a palavra te respalda. As circunstâncias não eram favoráveis, mas tinha uma palavra: não vai se limitar a Jerusalém, vai expandir, vai crescer, vai ampliar, vai alcançar limites que você pensou que não alcançaria, vai tomar proporções que você pensou que não tomaria. Oh, que graça, oh, que presença de Deus, porque eu vejo o Senhor indo adiante da sua igreja esta noite, dizendo: a minha palavra está abrindo porta onde não tem parede. A minha palavra está abrindo porta onde você não espera. A palavra te guiará. Mas em acompanhamento a esta palavra, olha o que o Cristo vai dizer: vocês vão ser as minhas testemunhas. Vai ampliar, vai crescer, vai alcançar, vai expandir, mas para testemunhar, para pregar, para falar. Olha o que ele diz: a palavra garante a chegada, mas a virtude garante o sustento. Pega isso, pelo amor de Deus. A palavra é o recurso para que vocês cheguem, mas a virtude do Espírito que descerá sobre vós é o que vocês precisam para suportar a perseguição. Olha isso, a igreja se desenvolvia debaixo de perseguição, mas a virtude fazia com que os crentes perseverassem em oração. Era Nero oprimindo e a igreja crescendo. Era o império oprimindo e a igreja crescendo. Olha isso, a palavra garantia a chegada, mas a virtude garantia o sustento. A palavra garantia o crescimento, mas a virtude garantia a estabilidade. Alguém não entendia, alguém não compreendia. Por quê? Porque debaixo de perseguição a igreja crescia. Debaixo de açoite a igreja crescia. Foi só crucificarem o Cristo e a perseguição contra os levantados começou. Foi só crucificarem o Cristo e eles pensaram: acabamos com a igreja, acabamos com uma palavra. E olha o que a Bíblia vai dizer: que prenderam a Tiago, e por causa da pregação da palavra,
o decapitaram e cortaram o seu pescoço fora. E eles estão pensando: a gente matou uma, acabou com uma igreja. Mas depois que Tiago morre, aí Pedro se levanta com ousadia pregando a palavra também. E dentro do Império Romano estava correndo o boato que dizia: isso é um povinho, isso é uma igrejinha, isso é um bando de cristão pobre e falido. Aí Pedro se levanta com uma autoridade e diz: povinho, igrejinha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Barata é a perseguição, mas vocês foram comprados por um alto preço. Em outro tempo vocês nem tinham nome, nem era gente, mas agora vocês são povo de Deus, geração escolhida e separada do Altíssimo. Prenderam Pedro por causa da palavra e disseram: a gente matou o Cristo, a gente matou Tiago, a gente matou Pedro. Só falta um para acabar com esse negócio de igreja, de cristianismo, de expansão. Quem era o alvo da vez? Diga comigo: João. João era calmo, João era amoroso. E quando pregava, João dizia: oh filhinhos, eu vos escrevi jovens, porque vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. João era amoroso nas palavras e dizia: não é possível ter amizade com o mundo e ter amizade com Deus, porque quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas quem é inimigo de Deus é inimigo do homem. Prenderam João, mas quem prendeu João não sabia que sobre a vida dele tinha uma palavra liberada. E não tem decreto de homem, perseguição de homem, investida de homem que anule a palavra que Deus liberou sobre a vida de alguém. Prenderam João e disseram: com esse a gente vai fazer diferente. A gente nem vai decapitar e nem vai crucificar. Vamos fazer tortura com esse tal de João e vamos jogar ele na ilha de Pátimos. Porque ninguém que entrou lá saiu. Ninguém que foi preso lá sobreviveu. Mas sobre a vida de João tinha uma palavra que Jesus falou: João não morre de tragédia, João vai morrer de morte natural, velhinho e na tranquilidade. Jogaram João dentro da ilha de Pátimos para morrer, mas no relógio de Deus ainda não era o dia de João morrer, ainda não era o dia da palavra se cumprir. E quando o crente anda debaixo de uma palavra, se alguém abrir a sepultura, Jesus fecha. Se fazer macumba, ele quebra. Se preparar feitiço, ele desfaz. Se preparar armadilha, ele desfaz a armadilha. Ele quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo. Mas quem está debaixo da palavra prospera. Quem está debaixo da palavra avança. Quem está debaixo da palavra chega. Prenderam João na ilha de Pátimos e o sistema está comemorando e está dizendo: a gente matou o Cristo, a gente matou Tiago, a gente matou Pedro. E daqui a pouco a gente escuta a notícia de que morreu o tal de João. Passou um dia, nenhuma notícia de João. Passou 2 dias, nenhuma notícia de João. No 3º dia o sistema está fazendo festa e está dizendo: a gente acabou. No 4º dia estão convictos, estão dizendo: a gente venceu. No 6º dia estão comemorando, achando que acabou com uma pregação da palavra. Mas em um dia que ninguém esperava, chegou uma carta lá em Jerusalém. Adivinha de quem era a carta? Era de João, que viviam e escreveu com o seu punho e dizia: ei, irmão, sou eu, João, vosso irmão, companheiro na aflição, na paciência e no reino de Jesus Cristo. Eu vim parar na ilha de Pátimos porque, João, por causa da palavra do Senhor, me jogaram aqui para morrer. Mas quando eu estava lá, eu ouvi uma voz que falava comigo, e virando-me para ouvir quem falava comigo, tinha um homem com vestido branco diante de mim. Ele tinha um cinto de ouro no seu peito, o seu cabelo era branco como
como a neve, olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e puxou da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando brilha em sua força. Eu, quando vi, eu não dei conta, caí como morto aos seus pés. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: João, levante, João. Você não está me reconhecendo, não? Eu disse: quem é, Senhor? Eu sou aquele, João, aquele que estava vivo. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Levanta, porque a igreja ninguém para, a obra ninguém para, a palavra ninguém para. Escreve carta e prega. Levante a sua mão direita comigo e com voz de autoridade diga: ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga: se as portas do inferno se levantarem, eu vou passar por cima, eu vou passar por cima, eu vou passar por cima. Tem alguém que recebe a palavra?